Olá, gente. Vamos fazer um bate-papo com vocês hoje, justificando, duas regras que nós usamos, tanto a regra do produto, de números fracionários em forma de fração, como a regra da divisão, entre duas frações. Alguns livros apresentam a justificativa, aí cabe os professores estarem fazendo essa leitura e justificando com seus alunos, e alguns outros livros simplesmente apresentam mesmo como regras e não justificam. Então a gente já vem dizendo que é muito importante que o professor possa estar justificando essa matemática para que os alunos percebam que sempre, ou quase sempre, a não ser com as questões axiomáticas da matemática, que são poucas, há pouco axiomatismo, mas é muito interessante que o aluno ele entenda aquilo que ele está fazendo de forma mecânica. Evidente que a forma que ele vai fazer depois do entendimento é mecânica. A matemática, ela tem essa característica, há muito automatismo, há muito mecanicismo, mas por trás disso existem justificativas. Por que que ele está fazendo aquilo? Então eu vou começar com a regra da divisão. Regra da divisão, quando se tem uma situação que você, vou colocar um número aqui, 2/3 dividido por 4/5. Então, o que nós passamos para os nossos alunos? Você repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador, fazendo aqui o produto, certo? Esse produto ele tem também uma razão de ser. Eu vou supor agora, nesse momento, que eu sei fazer o produto, onde eu digo então que isso aqui, eu poderia até simplificar o 2 com 4, mas eu vou preferir já multiplicar. 2 vezes 5, 10, 3 vezes 4, 12. Essa poderia ser a resposta, ou se eu quiser ainda colocar na forma irredutível, eu divido por 2, eu tenho 5, eu divido por 2, eu tenho 6. Então, 2/3 dividido por 4/5 é 5/6, vale 5/6. Bom, agora eu vou mostrar aqui para vocês um procedimento que, na realidade, esse procedimento ele tem um teor científico muito grande na álgebra moderna ou na álgebra abstrata, que não cabe aqui a gente estar dizendo. Quando a gente fala de elemento inverso dentro de uma operação, e esse elemento inverso pode gerar um chamado elemento neutro, então, que no caso da multiplicação é unidade. São questões no nível mais elevado, onde essa regra, essa forma de nós mostrarmos tem apoio hoje na álgebra moderna, na álgebra abstrata, que é uma álgebra aí que surge aí já no final de 1800, mais ou menos, e que toma força com estruturas, estruturas matemáticas, vamos dizer dessa forma. Então, eu vou aqui colocar o seguinte: nós queremos dividir, eu vou fazer de uma forma bem simples. Eu quero dividir, então, 2/3 dividido, veja, por 4/5, certo? Então, aqui é o dividendo, aqui é o divisor,
onde eu estou pegando esse número, que é um número, seria o número aqui, uma representação numérica. Na realidade, quando eu faço divisão, a representação ela é fracionária, mas uma divisão é uma operação em conjuntos numéricos. Então, esse 2/3 aqui tem uma representatividade numérica. E esse 4/5 tem uma representatividade numérica, que está colocada, né, em forma escrita daquilo que a gente chama de fração. É muito interessante lembrar, aí fazendo aí um retorno ao ensino, por exemplo, das séries iniciais, que uma fração, quando eu coloco uma fração, né, por exemplo, 2/3 pode ser parte de um todo, onde eu tenho um todo, divido em 3 partes e tomo 2 partes. Tá? Então, eu posso estar vendo isso aqui como parte do todo. Mas eu posso também estar vendo isso como um número. Né? Se eu pegar o 2 e dividir por 3, eu vou ter aí uma dízima periódica. Então, pegar o 2 dividido por 3, você vai encontrar um valor numérico. Por exemplo, 2 dividido por 3 dá 0,20, 3 vezes 6, 18 dá 2, 20, e aí você tem exatamente o número 0666, que é um número que a gente, é um número decimal, né, com infinitas casas repetidas, né, de período, seja o mesmo 6 que se repete infinitamente. Então veja que isso aqui tem uma representatividade numérica. Eu poderia ter esse 2/3, né, como razão. Quando eu digo, por exemplo, para cada 2 homens existem 3 mulheres. Então, numa relação entre homens e mulheres, eu tenho, né, nessa relação, sempre que eu tenho 2 homens, eu tenho 3 mulheres. Né? Se eu tenho 4 homens, eu tenho 6 mulheres. Então, há aqui uma referência de razão. Então, dentro, né, desse contexto que eu coloquei, é muito importante a gente olhar para essa forma e saber, né, essa forma está sendo usada em qual contexto. Quer dizer, que eu quero dizer isso. É no contexto de um problema parte do todo, é no contexto de um problema numérico, ou é um contexto de um problema onde envolve aí razão entre grandezas. Né? Essas questões são interessantes. Mas voltando então, o que eu vou pagar, gente? Voltando então à nossa questão, veja que aqui eu tenho um número que é 4/5. Se eu multiplicar por um número que é exatamente o inverso dele, e o inverso de 4/5 é 5/4, né? Quando você tem um número, né, que está representado, por exemplo, nesse caso, como 4/5, o inverso multiplicativo, né, chamado inverso multiplicativo, é exatamente você inverter o número para que nesse produto você obtenha o chamado elemento unidade, o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Então você veja, se eu pegar o 4 vezes 5 dá 20 no produto, se eu pegar o 5 vezes 4 dá 20. Então, quando eu faço isso, se você quer simplificar, quando eu faço isso, esse produto gera exatamente aqui, ó, a unidade. Mas é importante a gente entender que dentro dessa estrutura, quando eu multiplico esse carinha por um número, que aqui está sendo um número 5/4, um número que eu estou apresentando aqui para que você tenha a geração da unidade, para que a minha estrutura não altere, eu tenho que multiplicar em cima também por 5/4, exatamente o mesmo número que eu multipliquei aqui.
E aí, veja que se isso aqui é 1, se o divisor, né, após o produto for 1, veja que o dividendo, 2/3, né, vezes 5/4 dividido por 1, toda vez que eu tenho um dividendo dividido pelo divisor 1, é o próprio dividendo. Então eu coloco 2/3 vezes 5/4. Veja que quando eu busquei a divisão de 2/3 dividido por 4/5, que era exatamente o número resultado dessa divisão, esse número foi transformado, o resultado numérico, melhor dizendo, dessa divisão, é o resultado numérico, veja, desse dividendo pelo inverso do divisor, que aqui é 4/5 e aqui é 5/4. E aí voltamos, né, ao que nós já tínhamos colocado ali, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 4, 12, e na forma irredutível, né, dividindo por 2, eu tenho 5/6. Então, veja, você pode estar justificando para as suas crianças, né, no primeiro segmento do ensino fundamental, ou melhor, no segundo segmento, né, porque isso já está aí ocorrendo, né, no estudo hoje do 6º ano, onde as frações, né, no 5º ano, no 6º ano, com as operações de frações, de números racionais, em forma de fração, onde você pode estar justificando para ele essa regra, né? Quando você tem uma divisão de 2 números em forma de fração, você repete o primeiro número fracionário e multiplica pelo inverso do divisor, né, o que está embaixo, multiplica pelo inverso dele e você tem aí o resultado dessa operação. Agora veja, quando eu coloco aqui, então a divisão é isso, mas veja que para eu falar da divisão, há o conceito do produto. A representação do produto numa forma geométrica é de um grau de dificuldade, de abstração grande. Então você pode estar fazendo isso, né, em formas geométricas, né, formas de desenho, você consegue. Isso é apresentado em alguns livros, né? Mas, volto a dizer, dependendo da fração, muitas vezes quando é uma fração onde o numerador ele é maior que o denominador, uma fração imprópria, por exemplo, se torna muito difícil de você perceber, né, essa construção desse produto através de uma interação aí geométrica. Então, acho interessante que você possa estar fazendo isso, né, da seguinte forma. Eu aqui posso estar colocando assim, eu vou até colocar aqui de uma forma genérica, tá? Eu poderia ter colocado isso, gente, de uma forma genérica. Certo? Eu botei com número, mas se eu colocar assim, ó, um A dividido por B, um A, esse número A sobre B, e esse número C sobre D, evidente que aqui o A, né, ele pode ser qualquer número real, não há nenhum problema. Esse B pode ser qualquer número real, mas que não seja zero. Aqui também você pode ter um número qualquer real, e aqui o D qualquer real diferente de zero, onde você pode estar exatamente fazendo aquilo que eu fiz. Você vai multiplicar pelo inverso, né? Por que você multiplica pelo inverso embaixo, no divisor? Para que isso aqui dê a unidade, e para não alterar a estrutura da divisão, você multiplica também B sobre C. Evidente que isto, que é o dividendo dividido
por 1, que é o divisor, é exatamente o valor do dividendo, que veja que foi, né, quando eu coloquei aqui A sobre B dividido por C sobre D, né, quando eu vou na busca de A sobre B dividido tudo, isso aqui dividido por C sobre D, eu tenho exatamente o A sobre B vezes o inverso do divisor D dividido por C. Então, isso aqui para qualquer número, né, de uma forma geral. Apenas a gente começou com um exemplo numérico. Mas veja, se eu penso assim, ó, A, B multiplicado por C, D dá EF. Eu vou fazer isso aqui, né, partindo de uma situação, tá, que não seria uma busca, não um método absurdo, né, mas é um método que eu vou partir do princípio, né, que eu vou considerar verdadeiro, e vou ver se no caminhar eu chego a uma verdade também, porque se eu parto da premissa que o que eu vou fazer aqui é verdadeiro, e no final eu chego, né, a uma verdade, então aquilo que eu considerei ali uma premissa, né, uma hipótese, né, poderia ser verdadeiro ou falso, mas aquela hipótese vai ser verdadeira, por conta que ao caminhar eu cheguei numa verdade. Evidente que se eu parto de uma premissa que é verdadeira e chego a uma falsidade, né, eu não posso afirmar que aquela premissa foi verdadeira, então ela é falsa também. Então, o que eu vou dizer é o seguinte: se eu partir do princípio que A vezes o C, A vezes C é AC, né, e o B vezes o D é BD, né, então, o que isso, então A vezes C, BD, isso é igual a quanto? Isso é igual, eu vou colocar assim, peraí. Isso aqui, se fosse A vezes AC, BD. Né? Então, eu estou partindo da premissa que esse produto, A dividido por B vezes C dividido por D, é exatamente o A vezes C e o B vezes D. Se isso é verdadeiro, agora eu vou pegar, tá, esse fator e vou usar uma propriedade, porque se esse cara multiplicado por esse dá esse, então esse cara é o que está aqui, AC sobre BD dividido por CD. Então isso é um produto, então o A dividido por B é igual a esse quociente dividido pelo divisor, ou melhor, isso aqui não é o quociente, isso aqui é o produto. Esse produto, né, dividido por esse fator tem que dar esse primeiro fator. Então, o AB fator é igual ao produto, né, dividido por esse fator que acompanha aqui o fator A sobre B. E aí você observa, né, que, veja, AC BD dividido por esse carinha é multiplicado pelo inverso, aquilo que nós já mostramos. E aí você chega à igualdade. Se é um produto, eu posso cortar esse C com C, posso cortar esse D com D. E eu chego a uma verdade que o A sobre B é igual a A sobre B. Então isso aqui é uma verdade, eu cheguei, e partindo, né, dessa verdade, que nós chegamos usando já aqui o conceito da divisão,
eu parto, né, eu parto para afirmar que aquela hipótese minha, ela é também verdade. Então, gente, e aí você pode, né, ter nas mãos, né, boas justificativas para os seus alunos para que eles possam aí perceber, né, uma verdade tanto na multiplicação de números, né, racionais na forma fracionária, como na divisão de números racionais na forma fracionária. Tá aí, gente. Obrigado, um grande abraço e até o próximo bate-papo.